Se vai jogar os 90, Chico. Se vai entrar no segundo tempo, vai entrar na vaga de quem. Mas aí o Daniel e eu, hoje pela manhã, no novo Atualidades Esportivas, primeira edição, na M640, que começa agora às 10 da manhã, nós colocávamos o seguinte: esse jogador tem um contrato que prevê tão poucas participações dele pelo time do Grêmio. Será que mesmo sem ter 100% das condições, o Grêmio abriria a mão desse jogador já começando a próxima partida? Pois é. Eu tenho quase certeza, Meneghete, que ele começa o jogo. Acho que vai ser no lugar do Luan. E eu lamento, porque eu acho que o Luan não deveria deixar o time do Grêmio. Mas acho que vai ser no lugar do Luan. Eu acho que tem que botar para jogar se tiver pronto mesmo. Tá pronto? Então tem que botar para jogar. Agora, a gente não sabe a condição física do jogador. Mas, Meneghete, aqui é um dilema, né? Não dá para esperar muito ele ficar pronto. Eu também concordo com isso, só que esse jogador tem uma condição específica, né? Não, a ideia é ficar no Grêmio até o final do ano. Provavelmente não, com um pensamento muito pessimista. A tendência é que ele fique. Eu tô sendo realista, né? Não, mas é que, Chico, esse era o único negócio que poderia ter sido feito, era esse curto. Obviamente, o Grêmio deve ter alinhavado com o Atlético de Madrid. O João tem informação sobre isso, João? Tem sobre a possibilidade do Cebola permanecer no Grêmio até o final do ano? Tem sim. O presidente Romildo Bolzan Júnior já se manifestou sobre isso. Recentemente a gente bateu um papo com ele. Ele disse que, por enquanto, é impossível falar qualquer coisa. É 50%. 50% para ficar, 50% para sair. E se jogar todas as partidas até o final do contrato, o Bruno Ravazoli fez um levantamento, são mais 9 jogos apenas do Cristiano Rodrigues. Eu acho que, e entendo, o presidente faça isso, é para valorizar. Eu acho que o Grêmio já está encaminhado para permanecer jogador. Eu acho que é sensibilidade, não é informação. O Grêmio fez um negócio curto com ele, com um curto período de tempo, justamente porque era a única condição do Grêmio, parece, para contratar o Era jogador. repasse de empréstimo do Parma, não podia. Por isso que ele fez um negócio Porque se contratasse direto do Atlético de Madrid, seria a terceira modificação de time por ano e não poderia. Então teve que fazer esse repasse de empréstimo do Parma, que quebrou, e aí no meio do ano, quando terminar esse empréstimo, que era do Parma e veio para o Grêmio, tu negocia com o Atlético de Madrid novo contrato. Tá, mas ele poderia jogar em outro clube que não o Atlético de Madrid? Ele pode jogar, e aí eu estou pegando essa tua... A partir do meio do ano? É. Pode. Porque aí abre uma nova temporada. Ah, é claro, a nova temporada dele está na metade do ano, tá certo. Isso. Então ele pode ser transferido. É isso aí. Aí tá aí a manobra. E eu acho que ele vai jogar. A outra questão que envolve o Cebola, e nós tratamos disso hoje pela manhã também, é que ele tem 4 jogos a cumprir. Cumpriu um contra o Campinense, vai cumprir o segundo. Não estão definidas as datas, telespectador e Meneghete, da segunda fase da Copa do Brasil. Para o Grêmio seria muito interessante que se essa segunda fase contra o CRB, já está definido, do Alagoas, que é o adversário, fosse antes de começar o Campeonato Brasileiro. Claro, a gente não sabe se vai ter o segundo jogo em Porto Alegre contra o CRB, mas o Grêmio mataria toda a suspensão nesses 2 jogos fáceis da Copa do Brasil e ele começaria o Brasileiro com a ficha limpa. Mas o Grêmio contra o CRB pode ter um jogo só ainda, né? Sim, pode ser. Aí é que pode ser. Mas aí sobraria um para o brasileiro, né? Na estreia, mas fica tranquilo, vai ter o segundo jogo também. Que legal, Ribeiro, que já tem os resultados. Bacana, cara. Tem o tempo dos gols. O Ribeiro é partidário da Eu não corrente. tenho jogado futebol para eliminar qualquer time Não, aqui. Só queria lembrar o seguinte. Não é partidário da corrente que o Grêmio forçou o segundo jogo para o cara não jogar, né? Para o Cristiano Rodrigues não jogar. Tu tá de sacanagem comigo, tem gente que defende isso. Aí tu me superou. Tu foi melhor do que eu, Daniel. Aí tu foi mais talentoso. O Grêmio contra a Campinense ganhou por 2-1 e perdeu 7 oportunidades claras de gol. Não, foi um acaso. E a Campinense fez um gol num pênalti duvidoso. Então, até acho que foi. O futebol, o pênalti duvidoso para a Campinense. O futebol que o Grêmio não tem para ganhar da Campinense é uma mentira. O Grêmio mostrou futebol para ter goleado. E não jogou bem, né? E não jogou bem. O zagueiro Índio, pois o Índio, veterano Índio, né, jogará o Campeonato Amador de Veteranos de Santa Maria. A estreia será no dia 10 de maio pelo Amigos do Pintado, de Faxinal de Soturno. E o adversário será o Juventude de Santa Maria. Tu sabe, Meneghete, que o nosso telespectador, o Júlio Brito, ele me informa aqui também, que ele vai disputar o Campeonato Municipal de Gravataí pelo time do Barnabé. O Índio? O Índio, exatamente. Vai jogar mais agora do que estava jogando no Inter nos últimos anos. Agora no mês de abril. Lá no Assunção, o Índio é bom. Uma coisa que eu acho... ele é bom. Tem uma coisa que eu acho que vai demorar muito tempo para alguém tirar do Índio. É o mais vitorioso jogador da história da dupla Grenal. Mais que o Danley? Mais, porque o Danley não ganhou o Mundial. É verdade. Mais vitorioso jogador da história da dupla Grenal é o Índio. Não, e é o zagueiro artilheiro, né? Ele só não ganhou o brasileiro, né? Gols da história do Inter, ele superou o Figueiredo, o maior número de gols. O Índio não ganhou o brasileiro. Eu acho que foi o único título. É verdade, porque o resto... E outra coisa, o problema desses jogadores que jogam até ficarem ultrapassados é que muitos ficam com a imagem dele ultrapassado.
Aconteceu isso com o Ronaldo Nazário. Tem guri hoje que fala do Ronaldo Nazário, aquele gordo que jogava. Que fala isso. O Índio, no auge da sua carreira, o Índio tecnicamente era um zagueiro exuberante. Mas tu vê que interessante, né? Ele foi pro Palmeiras e não deu certo, né? Ele não conseguiu se firmar no Palmeiras. Do Juventude foi pro Palmeiras, né? Depois veio pro Inter. Exatamente. Assim, é claro que o Índio, para mim, foi acho que ele foi baita com o Lauro, jogador. pro Palmeiras. É que eu acho que o Índio faltou-lhe para ser identificado. Como alguns acham que depois do Figueiredo é ele, tá? Faltou, tá vendo é que ele não tem externamente um marketing muito forte. Identificado com o quê? Tá, o Ribeiro tá dando uma letra pro D'Alessandro. Não tô falando do D'Alessandro, cara. Não entendi. O que faltou? Tu falou assim, faltou para o Índio ser identificado. Não. Que é cara mais identificado que o Internacional concordou que o Índio? Não é isso que eu tô falando. Não faz marketing pessoal. Ele não é marqueteiro, o Índio não teve, talvez, uma visibilidade. Isso não é marketing, pessoal. Isso que o Figueiredo tinha não é marketing, é a conduta dele. Tá, a liderança dele, como tinha Leon, o Índio tem Renato Portaluppi. Não, é o que eu tô falando, o Índio era... A do Renato é a liderança técnica, do Figueiredo era de imposição. O Índio era meio trogo, entendeu? Então era meio assim, Ribeiro, a torcida do Inter ama o Índio, onde é que tirou isso? Chico matou a questão. O Índio fazia gol em Grenal toda hora. Mas ele não é identificado como uma apoteose que nós falamos aqui. Não, mas a apoteose é só o D'Alessandro, os outros não têm apoteose. O Chico Garcia matou a questão. Não deixa de ser uma crítica por tabela ao D'Alessandro. Mas é óbvio que é, mas você não conhece o Ribeiro? Impressionante. Tu te supera, né? Impressionante. Posso mandar um abraço aqui? Alô, João, vamos com a Central Band do Esporte aí. Alô, João Batista. Trazendo então o time do Internacional que treinou hoje, Meneghetti, ele teve algumas modificações. O goleiro era Alisson, na lateral direita o William, a dupla de zaga com o Hernando ao lado do Juan e na esquerda o Jefferson, o novo titular do setor. Mais pra frente, o primeiro volante era Rodrigo Dourado e Jorge Henrique. Na ponta direita, D'Alessandro, centralizado Eduardo Sacha e na outra extremidade o Valdívia. No ataque, o centroavante era Nilmar. Alguns detalhes importantes. A Aguirre testou bastante a bola parada, a bola aérea defensiva e também, o que mais destaco, foi a saída de bola. Ele separou só os 4 jogadores da defesa, mais o Rodrigo Dourado e fez eles repetirem por 15 minutos a saída de bola sem parar. 50, 60 vezes os jogadores trocando passes para sair com qualidade de trás para o meio. Por isso, Meneghetti, que não dá para comparar o trabalho do Diego Aguirre com o trabalho do Jorge Fossati. Porque o dia a dia do Jorge Fossati era muito ruim. Muito ruim. E todos os repórteres percebiam isso. O João Batista traz a informação para a gente de que o Diego Aguirre forçou hoje de manhã, especialmente o trabalho de saída de bola, de transição, que é um problema do Inter. Ou seja, esse é um bom trabalho. Claro, a gente vai ter que esperar o resultado dentro do campo. Mas se ele percebeu que esse é um problema do Inter e trabalhou intensamente para corrigir isso, é um bom trabalho. Vocês acham que eu quero até colocar o João nessa conversa. O Jorge Henrique passa a ser titular dessa primeira linha do meio-campo ou o Nico e o Nilton estão sendo preservados por alguma outra razão? Não, seguramente ele é o titular. O Nico Freitas até fez um trabalho especial. O Anderson também está fazendo muitas atividades físicas, mas o Jorge Henrique é o titular do Aguirre. E outra coisa, Meneghetti, agora... Esse é um imortal, hein? O Nilton treinou no time reserva como zagueiro. E outra coisa, agora é definitivo. O Diego Aguirre trata distintamente Campeonato Gaúcho de Libertadores América. Ele não vai, não fez, não faz e não vai fazer do Gauchão um laboratório para Libertadores. Por um motivo. O William é o lateral direito. O William não está inscrito na Libertadores. Tá, mas essa seria, de repente, a única questão, porque ele vai para esse jogo com o que hoje ele tem de melhor. Mas o Jorge Henrique, tu acha que pode mas ser? Mas o Daniel lembra bem. Antes do laboratório tem que classificar, né? Claro. Tem que botar, tem que ganhar o jogo. Tá encaminhada, né? Pra mim... Ele tá pensando, acho que nas oitavas. Não. Eu não faria isso. Cruzeiro. Eu não faria isso. Tu tá falando do Gauchão? Claro, ele tem que passar de fase. Eu não faria isso. Eu colocaria o time da Libertadores. O lateral direito do Internacional na Libertadores da América hoje se chama Hernando. Eu faria isso. Eu colocaria o time... Eu acho que o Gauchão nem tem mais como testar agora no Gauchão. Mas agora, num jogo ruim que tu vá à mesma fase semifinal, já era, que é de mata ou morre, agora é só mata, né? Tu vai mal num jogo fora de casa, mas aí é que tá, não é importante também dar sequência para o William na medida em que ele pode olhar para oitavas de final já? Bom, e aí inscrever o jogador e ter um titular na medida em que imaginamos que a classificação está encaminhada. Só que a alternativa, Chico, a alternativa ele testou uma vez só. Uma ou duas. É pouco.
É muito pouco. E outra Qual a coisa, alternativa? Do Hernando no lado direito. e eu repito, Não, por isso. numa Então vai ser o crise- William. numa Ele tem crise- 2 jogos ainda para usar o Hernando. Numa crise da lateral esquerda, Alex nunca foi testado na função do Internacional. Deveria ter sido. Dentro do Inter, se há uma análise de que o Alex não teria vigor Isso. num esquema de 4-2-3-1, no caso, apenas no 3-5-2. Passado, né? O Zé Roberto O Filipão foi assim. desmentiu, né? O Exatamente. Filipão foi lá e desmentiu a tese. Exato. Tava certo, Filipão. Eu E acho não que sim, esqueçamos que a nossa referência é o Fabrício. E aí tudo fica É que mais assim, fácil. ó, eu acho que o Diego Aguirre não poderia imaginar, ninguém poderia imaginar que algo tão grave aconteceria com o Fabrício. Tá bem, que ele é meio treslocado, que tem os seus arroubos, a gente viu isso aí diversas vezes o Fabrício cometer, mas esse ato ensandecido e irreversível, eu diria assim, a gente não esperava. Mas o futebol do Fabrício já obrigava, na minha opinião, que o Diego Aguirre fizesse o teste com o Alex. O futebol do Fabrício está abaixo da média do time. O A gente vê isso. Alex iniciou como lateral esquerdo no Guarani de Campinas e realmente eu acho que ele saberia lidar com a posição. Só que eu concordo também, e eu não tenho comparação o Alex com o Zé Roberto. O Zé Roberto tem muito mais vigor físico que o Alex. Muito mais. Mesmo com mais idade. Eu acho que sim também. Eu acho que sim. Mas eu, de qualquer forma, testaria. Eu não posso dizer isso, eu tenho que ver os testes. Mas assim, é um achômetro, né? Tem que ver a capacidade do jogador, tem que ver os testes. A gente não tem acesso a isso, Ribeiro. A gente fica chutando aí. Não, tem mais condição Mas física peraí um que lá. pouquinho, Não, mas Meneghetti, não o que a dá para gente tu tem- pelo menos colocar como um ponto de Não, interrogação? eu posso colocar o seguinte, de então, que o que o Luxemburgo disse, que Zé Roberto, e é profissional do futebol, que o Chico acha um baita treinador, que Zé Roberto e Elano não poderiam jogar juntos. Eu achava. O E o Luxemburgo. Zé Roberto, e o Luxemburgo tá lá com os exames, lá vendo. Não, correção. O Luxemburgo foi um brilhante treinador. Hoje não é mais. O Alex começou a carreira como lateral esquerdo, veio para o Inter para ser meia. Com o Tite em 2008, vocês lembram que a seleção brasileira tinha um timaço? E o Alex chegou à conclusão de que para brigar por uma vaga na seleção, ele tinha que ser lateral esquerdo. Isso aí. Disse isso em entrevista. Ele voltou a ser lateral esquerdo e depois virou meia atacante com o próprio Tite. E chegou na seleção assim. E chegou na seleção assim. Então, Mas hoje eu acho assim, ó, mesmo que a gente não tenha uma conclusão, um diagnóstico clínico ou físico para saber se o Zé Roberto tem mais vigor do que o Alex, a gente sabe que o Alex, frequentemente, ele tem atuado nos jogos, não 90 minutos. Às vezes por questão técnica e às vezes por um desgaste normal. Ele acaba saindo quando começa o jogo ou entrando, servindo como alternativa no Pegando o segundo jogo tempo. do Equador como referência, que Não, ele saiu tô e pegando queria ficar em todos. campo. Não, tô pegando todos desse ano. Se pegar o Alex, ele não joga os 90, ou se Mas foi joga. dito isso que ele não joga porque ele não tem condição física? Não, aí é que Pois tá. Mas me parece que ele sofre de um desgaste. Me parece. O Alex não precisa jogar de lateral, pode jogar de ala. aí tem que mudar Mas o aí esquema. tem que ser o Mas aí treinador. tem- Mas fica um 5-2. volante para fazer a cobertura. Não tem problema nenhum. Mas O aí Internacional não ataca com os E dois aí eu laterais ao concordo mesmo contigo, tempo. De Daniel. qualquer forma, eu acho que o Alex tinha que jogar. Acho que tinha que jogar de qualquer forma. Acho que agrega experiência, qualidade. Não dá para tu prescindir do jogador como ele, e porque sobre- vai sobrar gente colocando todo mundo à disposição. E Vai sobre o sobrar. Jorge Henrique, tá? Para que não sejamos injustos com esse jogador. Eu não gosto, acho ele pouco intenso para ser jogador de futebol. Ele perdeu muito da intensidade que ele tinha antigamente. Agora, no trato com a bola no pé, o Jorge Henrique é bom jogador. O que eu acho é que, para a composição de futebol moderno de meio campo, ele é um jogador ineficiente. E perde tamanho em relação ao Nico Freitas e também principalmente ao Nilton. Exatamente. E volante. Perde tamanho, de postura, de marcação. Agora, a gente não pode negar que ele está bem. Tá bem. Ele entrou e deu uma resposta Tá bem. interessante Tá bem. nessa nova posição. João, O Maurício está dizendo aqui na nossa interatividade que o Ribeiro tem que controlar o chilique dele porque ele já tem o exemplo do que aconteceu com o Fabrício. Mais adiante, a culpa de tudo que aconteceu é da direção do Inter. Quem pôs o jogador para jogar, está dizendo o idealista, é o nome do cidadão aqui. Ribeiro sublimou hoje, está defendendo o indefensável, está dizendo o Tininho Girardi. Baldaço, compra o smartphone para o Ribeiro Neto, falou o Rodrigo. E mais para diante aqui, são várias as participações, eu estou tentando selecionar para não falar só do Ribeiro, mas a Vanessa está defendendo. Está dizendo que o Fabrício não vai fazer falta. na verdade, comprar um telefone. Tu tem aquele teu mob aqui, tu usava um mob aqui que vibrava. Bem, ó, 6 meses atrás, tu Vou te tava com contar, aquele mob aqui, já né? te falei que a nova moda na Europa é pochete. E os Me senhores serve. usavam um pochetão desse tamanho. Me serve. Cuidado. Deixa eu aproveitar, já que estão falando, de mandar 2 abracinhos. Já que estão rapidinho, falando o quê? Vai aproveitar o quê? telespectadores e tal, Ah, tá? A dona Leia, que simplesmente me pegou na frente no supermercado e ela teve um chilique. E olha, falava alto, ela simplesmente me atacou de uma forma. Grande, Calma, dona Leia. Calma, eu não sou tão assim, eu sou gremista, tá? Então, calma. Esse dia foi um assédio. né? Quase isso, ela enlouqueceu comigo. E ao Cassiano Pinheiro de Novo Hamburgo também, um grande abraço aí, beleza?
O que eu Grande, passo? Dona Lé, corajosa, hein? Opa. Vamos lá, Paulo Bogado, destaque do Brasil, gente, às 4h15 aqui na Band. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos. Olha, polícia na rua. Em Santa Maria, policiais civis conseguiram pegar 44 quilos de maconha.